Mês de outubro a gente tá com esse tema lindo, as chaves que liberam o destino. E hoje a chave é muito linda e é algo que eu gosto muito de falar, muito mesmo. Então vamos lá. 23, Provérbio 23, versículo 7. Deixa eu ver por aqui, acho que não é não. Acho que eu errei aqui o versículo, peraí. Deixa eu confiar na memória. É sim, outra versão. Na minha versão tá ruim. Olha só. O que diz em Provérbio 23, 7. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Olha que... Olha, Letícia, pastora Eliade falando aqui de você. Olha que profundidade que a gente encontra aqui nesse versículo. Assim como imaginou em sua alma, assim é. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o sol. Não, o sol quer ficar refletindo no meu rosto, não tem jeito, deixa ele então. Que a gente possa hoje entender com profundidade esse versículo. Assim como imaginou em sua alma, assim é. O que significa então imaginou em sua alma? Significa pensamentos. E esta é a chave, já vou revelar a chave logo no começo. Essa é a chave de hoje. Bons pensamentos. Uma boa perspectiva, uma boa visão, um bom olhar, um bom ponto de vista. Essa é a chave de hoje. Como é que a gente pode fazer para manter o nosso pensamento saudável? Provérbio 23, 7. Como é que a gente pode fazer para manter o nosso pensamento saudável? No livro Fortalecendo Mulheres, quem tem ou quem já fez o curso, sabe que eu tenho uma imagem logo no começo do livro, que é um balãozinho, né? Quem tem aqui vai saber. E tem gente, pessoal que comprou e ainda não chegou, né? Por conta da greve dos Correios. E eu tenho rastreado e tá chegando, tá acabando essa greve, né? Já tá dando pra gente voltar a divulgar aí o livro pra poder... Porque a gente consegue mandar e a pessoa receber. Teve gente que comprou no começo de setembro e não recebeu ainda, por conta da greve dos Correios. E olha só, tá falando então aqui do pensamento. Bom dia, Giovanni. Do pensamento. Lá nesse livro, nessa imagem, eu tenho um balãozinho, depois logo na sequência um coração, logo na sequência, Elaine, nas versões mais novas tá diferente, mas nas versões mais antigas é assim como imagina em sua alma, assim é. As versões mais novas quis colocar uma modernidade aí que não deu muito certo, né? Assim, na NVT tá diferente. Se você tem NVT, ela vai estar diferente mesmo. E aí nesse desenho que eu fiz um desenho que é muito ruim, mas que fica muito bom para entender. A nível gráfico ele não tá bom, mas a nível de compreensão ele tá ótimo, né? Esse desenho que eu tô falando para vocês do livro. Então, tudo começa aqui, pensamento. E todo pensamento que a gente tem gente que fala que não é todo não, viu? Tem neurocientista que fala que não é todo pensamento, que vira emoção. Mas eu acredito que vira. De uma forma ou de outra, se a gente não souber bloquear, ele vai virar emoção. Então o nosso pensamento, ele vai gerar uma emoção. Se a gente pensar numa preocupação, pensar assim, alguma coisa na nossa casa, isso a gente pode estar, né, deitada já para dormir, pensou em alguma casa, gera uma emoção, nem que seja ansiedade, como já foi citado aqui hoje. Você pensou num filho, às vezes já gera uma preocupação. E assim por diante. Vai gerando preocupações, vai gerando emoções, cada pensamento que a gente tem. E esse pensamento, e essa emoção que foi gerada a partir do pensamento, aula de neurociência hoje, logo cedo no Instagram, hein? Essa emoção, ela vai nos envolver e ela vai nos levar a tomar uma ação, a fazer algo. Tem emoções, por exemplo, como a gente tem emoção de medo.
Medo não é só emoção, e nós já falamos numa live só sobre medo, falamos uma semana sobre medo. Medo não é só emoção, mas quando às vezes a gente paralisa, né? É ansioso também, tem gente que fica acelerado, tem gente que paralisa. E se a gente vai repetindo essas ações geradas pela emoção, impulsionadas pela emoção que foi gerada no pensamento, a gente estabelece um comportamento. Aí tá o perigo. Às vezes o comportamento ansioso. E aí você precisa procurar ajuda. Porque você já tem um comportamento ansioso, nervoso e tudo mais. Então, só para quem está chegando agora, uma pequena retrospectiva da chave de hoje. A chave de hoje, Aline, me ajuda, se concorda aqui na visão da psicologia. Eu tô contando aqui para quem tá chegando agora de uma imagem que eu tenho no livro Fortalecendo Mulheres, que é logo o primeiro capítulo, que chama Pensamentos de Paz. Contando que tudo começa aqui, ó, no nosso pensamento. E, gente, pensamento, ele habita onde? Onde está o pensamento? Ele é uma energia que a gente tem. Crente não gosta de falar de energia, gente, mas a gente é energia. É alguma coisa que é química, que é física, e impulsiona. Vamos lá, Ju. Então vamos pensar aqui, ó. O pensamento, e esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção gerada me empurra, me impulsiona para fazer algo, para uma ação. E esse conjunto de ações formam o comportamento da gente. E aí tá um perigo, porque esse comportamento, ele pode ter iniciado lá num pensamento de paz, que é o pensamento que Deus tem para nós. Mas esse comportamento, ele pode ter iniciado lá num pensamento que não é de paz. É um pensamento ansioso, é um pensamento negativo, é um pensamento que você teve a partir de algo que alguém te falou. Bom dia, Vá. E depois eu vou ler, Rose, vou até anotar aqui, Isaías 55. Só para não perder o fio aqui. Então, quando eu fiz esse desenho, que graficamente ele tá muito ruim, quem tem o livro pode me ajudar aqui, falar que a parte gráfica do desenho não tá boa. Mas a ideia eu queria colocar de uma forma muito simples, que tudo começa no nosso pensamento. E que lindo a gente poder olhar a palavra dizendo, Deus falando que tem pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de nos fazer prosperar. E quando a gente fala prosperar, normalmente a gente leva isso só para a parte financeira. E não é só na questão financeira, mas também pode ser. Perdeu a hora, mãe, sem problema. Não é só na parte financeira que a gente fala prosperar. O prosperar é você ser bem-sucedido naquilo que você faz. E quando a palavra diz que Deus tem para nós pensamentos de nos fazer ser bem-sucedidos em tudo que a gente faz, a gente precisa entender como a gente vai gerenciar esses pensamentos, então. É muito comum, eu mesma tenho um curso que chama Gerenciamento das Emoções. É muito comum a gente buscar gerenciamento das emoções, mas o gerenciamento das emoções vai iniciar no gerenciamento dos pensamentos. A gente tem um desafio, onde eu peço para as meninas que fizeram parte daquele desafio, observarem o seu pensamento a cada 3 horas. Eu vou deixar esse desafio aqui hoje para vocês. A cada 3 horas, para o que você estiver fazendo. E pensa, vai ficar redundante, mas é isso. Sonda os seus pensamentos. Eu não consigo fazer isso, Luciana. Pede para o Espírito Santo, ele é perito em sondar pensamentos. Peça para o Espírito Santo que ele vai te ajudar. Ele é perito em sondar pensamentos. E aí você para e anota. Coloca lá. Durante esse, por exemplo, não sei que hora você acordou. E aí, a hora que você acordou, você conta aí. Por exemplo, você acordou 6 horas. Conta, então, 9 horas da manhã você para tudo. Fala, o que eu pensei nessas 3 primeiras horas do meu dia? Qual foi a chave de hoje? É pensamentos. Vamos lá, Elisete. Eu sou frágil e Deus é forte. Uhul! Muito bom! Hoje a gente vai ter uma aula de reprogramação aqui, de ressignificação. Então, se tem alguém que você tem que chamar, ainda dá tempo.
Então, pensamento é a chave de hoje. Pensamentos bons, uma nova perspectiva, uma boa visão, um bom ponto de vista daquilo que você vive, diz sobre você. Bora lá então. A cada 3 horas para e sonda o que eu pensei. Quais foram os pensamentos que me acompanharam durante essas 3 horas? Aí você anota, rapidinho, não dá para anotar? Pega o celular e grava. Eu não sei se você tem o hábito de ter um grupo no WhatsApp que é só você mesma. Faz seu grupo no WhatsApp, é seu com você mesma. E aí você vai gravando o que você pensou, a sondagem que você fez. E aí, mais 3 horas. E até o final do dia você vai conseguir ver e entender no que você está baseando o teu pensar. E você vai entender melhor por que as emoções estão confusas às vezes. Assim como imagina em sua alma, assim é. O que significa isso? Que você vai fazer o seu dia diferente. Você vai construir um dia com uma ótica, uma perspectiva diferente. Isso mesmo, Romanos 12. Uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade não é o que você fala assim, tá bom, Deus, muda a minha mentalidade. Vou esperar em Deus. Vai esperar sentada e vai se cansar. Isso cabe a você, transformai-vos. Transformai-vos segundo a renovação da sua mente. Você já tem o exemplo de Jesus. Então bora. Primeiro exercício do dia. Sonda os seus pensamentos a cada 3 horas, fechou? Anota aqui pra mim. Primeiro exercício do dia. Sondar os meus pensamentos a cada 3 horas. Anota aí pra mim. E aí, gente, então, entendido isso, que começa do pensamento. Esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção gerada impulsiona uma ação. O conjunto de ações repetidos vai formar um comportamento. Então você precisa fazer o quê? Começar lá e ter pensamentos de paz, que são aqueles que Deus tem para nós. Tudo bem? Então o primeiro exercício do dia, alguém anota aqui para mim nos comentários. Sondar os meus pensamentos a cada 3 horas. Não consigo fazer isso? Pede para o perito, pede para o Espírito Santo de Deus. Isso aí, obrigada, Vá. A palavra diz que a gente tem que se livrar dos sofismas. Sofismas são mentiras que a gente acredita. E eu quero perguntar para você hoje, você quer ressignificar pensamento? Você precisa ressignificar os seus pensamentos baseado naquilo que Deus tem para você. Ou seja, pega a lente de Cristo, coloca aqui nos seus olhos e vê como Ele te vê. Pega a lente de Cristo, coloca nos seus olhos e vê como Ele te vê. Aí você pode ressignificar os seus pensamentos. Para ressignificar a sua visão de você mesma, ressignificar a sua história, você precisa fazer isso pela ótica de Cristo. Você pode anotar isso também? Preciso ressignificar a minha história pela ótica de Cristo. Se você não quiser colocar história, coloca a visão de você mesma. Preciso ressignificar a minha visão sobre mim pela ótica de Cristo. Se você não fizer dessa maneira, você vai continuar tendo sobre você pensamentos que são contrários, errados, limitados. E esses pensamentos que são limitados formam crenças. Tá aí um outro assunto que eu amo falar, mas a gente não vai poder falar dele hoje, que são as crenças limitantes. Tem alguns vídeos no meu YouTube, e até aqui no IGTV também, sobre crenças limitantes e crenças potencializadoras. Vale a pena ver, porque às vezes você está sendo movida com combustível de uma crença que te limita, que te coloca para baixo. E a palavra diz, né, o próprio Romanos 12, que a gente não deve se envolver demais com a cultura desse mundo. Isso aí, preciso ressignificar minha visão pela ótica de Cristo. A visão sobre mim, a minha história. Se eu tenho vivido até hoje menos do que eu posso viver, eu preciso ressignificar a minha história pela ótica de Cristo, pela ótica do que Ele diz que eu posso. Eu quero te fazer algumas perguntas agora.
E eu vou dar vou fazer de forma pausada para que você anote e você faça isso em casa. Em que você tem acreditado? No que você tem acreditado? Como é que você tem formado os seus pensamentos? Então a primeira, no que você tem acreditado? Bom dia, amor. No que você tem acreditado? Como você tem formado os seus pensamentos? A quem você tem dado ouvidos? Gente, isso é muito sério. Essas 3 perguntas são muito sérias. Eu vou fazer mais algumas depois, tá bom? São muito sérias e você precisa parar para pensar nisso. Se você quer fazer uma história ser, como diz na palavra, pensamentos de te fazer prosperar. Imagina que isso já está liberado sobre nós. Pensamentos de nos fazer prosperar, pensamentos de paz, já foi liberado sobre nós. E a gente não acessa esse tipo de pensamento porque a gente está cheia de outros tipos de pensamentos. A gente ocupou a caixinha. E o pensamento que Deus tem para nós já está liberado, já está acessível a todos nós. E a gente aqui precisa ir lá e pegar aquilo que já está liberado para nós. A gente precisa aprender a ir e ocupar o nosso lugar, o nosso espaço nas regiões celestiais, que é o nosso lugar, que é o lugar que a gente deve agir e fazer as coisas mesmo. A terceira, a quem você tem dado ouvidos? O nosso pensamento tem que ser construído nessa região celestial. Por quê? Você vai ler aí em Efésios, capítulo 1 mesmo, que, posso repetir sim, você vai ler em Efésios, capítulo 1, que nós somos o corpo, mas Cristo é a cabeça, e normalmente a gente coloca a tarefa de pensar na cabeça, não é? Na nossa mente, no nosso cérebro, né? Colocando pensamentos já como algo que acontece só aqui. E na verdade, onde está essa cabeça deste corpo? Nós somos corpo todos juntos. E onde está a cabeça? Nas regiões celestiais. Eu preciso ir lá. Eu preciso estar lá. Vou repetir as perguntas. No que você tem acreditado? Alguém anota aí pra mim, então. No que você tem acreditado? A primeira. Essa pergunta parece óbvia. Você pode falar assim, eu acredito em Deus. Então, se você acredita em Deus, hoje você vai sair daqui com uma posição diferente. Eu estou te convocando a sair daqui hoje com uma posição diferente. Primeira, no que você tem acreditado? Se alguém puder anotar aqui nos comentários, fica bom. A segunda, como você tem formado os seus pensamentos? Então, a primeira, no que você tem acreditado? E a segunda, como você tem formado os seus pensamentos? E a terceira, a quem você tem dado ouvidos? Obrigada, Ari. Então, no que você tem acreditado, como você tem formado os seus pensamentos e a que você tem dado ouvidos? Ou a quem, né? A quem você tem dado ouvidos? A quem você tá, deixando lá. E conduzido a sua ação, conduzido a formação dos seus pensamentos, conduzido a sua ótica, através daquilo que estão falando para você sobre você mesma. Então, você precisa ressignificar a sua história pela ótica de Cristo. Guarda isso. Vou ressignificar minha vida, a minha história, a visão de mim mesma. Eu vou ressignificar a visão que eu tenho sobre mim pela ótica de Cristo e não pela minha. E não pela de ninguém. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes, a gente se menospreza. Fala quem nunca. Às vezes a gente se menospreza. Deixa eu ler aqui, Aline. Eu acredito que sou fortalecida e a paz que tenho nos meus pensamentos vem de Deus e do Espírito. Amém. É isso, pela ótica de Cristo. Pela ótica de Cristo. Bora lá, gente. Conta pra mim. Quem nunca deu espaço pra voz do menosprezo? De se menosprezar, né? Quando você, antigamente, quando mandava-se carta, né? Mandava-se prezado amigo, ou seja, amigo querido, amigo importante. E aí a gente usa algo como menosprezo, né?
se vendo como menos. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, e essa pergunta talvez é mais forte do que as primeiras. De quem é essa voz aí do menosprezo? Quando você se menospreza, eu não sei em que área da tua vida você já usou de menosprezo. Não sei se na sua beleza, eu não sei se no seu corpo, eu não sei se na sua inteligência, eu não sei se na sua eloquência, eu não sei, todos nós temos o peso, mas no sentido frágil. Eu não sei em que área você já usou de menosprezo, em que área da tua vida. Pode ser na área financeira, pode ser na área, na questão de beleza, aparência física, pode ser na forma de falar, pode ser na inteligência, na espiritualidade, nas emoções. Eu não sei em qual área você já usou de menosprezo, de se achar menor. Conta aqui pra mim. Pergunta para os corajosos. Amém, Sueli. Sueli, você fez o RM12, né? Não sei se, acho que fez. Que manda a gente parar a cada 3 horas, como eu dei de exercício hoje aqui. E sondar os pensamentos. Conta aqui pra mim, os corajosos, em que área você já usou de menosprezo com relação a você mesmo. Conta aqui pra mim, os corajosos. Em que área você já usou de menosprezo? Às vezes você fala assim, eu queria falar uma coisa, mas não vou não, porque eu nem sei falar direito. Eu queria ir em tal lugar, mas eu não tenho roupa direito. E acreditar que sempre alguém melhor, exatamente. Em todas as áreas. Conta pra mim mais, gente, que área você já usou de menosprezo? Você sabe que eu já usei de menosprezo quando eu já era casada? E aí todo mundo da minha idade e do tempo de casamento, que eu já tinha filhos. Então eu ia em algum lugar e as pessoas perguntavam, e o bebê? Não vai querer ter filho? Sei o quê? Então eu ficava às vezes me sentindo menos, porque eu não tinha, sabe? Como Ana, né, que se sentia menosprezada porque não tinha filhos, né? Todas as áreas, lasqueira, meu Deus do céu, todas as áreas aqui dessas meninas. Bora lá, então, vamos pensar. Uma coisa, eu quero que você para pra pensar. De quem é a voz do menosprezo? De quem é a voz que fala que você é menos? De quem é a voz que fala que você não é boa? Não é bom? De quem é a voz que fala que você não é tão competente quanto? De quem é a voz? A voz do menosprezo é a voz do inferno. Sabe por que eu falo isso com tranquilidade? Porque Jesus morreu por mim e por você. Ele não ia morrer por alguém que não vale a pena. A gente tem a mania de falar que a gente não vale nada. A gente tem a mania de falar assim que a gente... O fato de a gente precisar de Deus para tudo não significa que a gente não tem valor nenhum. A gente tem mania de cantar que a gente não vale nada. E você acha mesmo que Deus ia dar o filho dele para morrer em favor de gente que não vale nada? É porque Deus não olha pra gente de acordo com o que a gente é no dia que a gente encontra com Ele. Ele olha pra gente naquilo que a gente vai se tornar. Pega essa chave que isso não tá anotado. Ele não olha pra gente como a gente é no dia que a gente encontra com Ele. Ele olha pra gente daquilo que Ele vai tornar a gente. Ele olha lá na frente e Ele fala, olha, tá vendo? Vou pegar qualquer nome aqui, tá? A Pamela tá se encontrando comigo hoje nessa situação aqui. Ela não acredita nela, tal. Tô chutando, tá, Pamela, pelo amor. É um exemplo. Mas eu tô vendo o que eu vou fazer dessa menina. É isso que Ele faz. Ele olha pra gente lá na frente. Sabe, gente, a gente tem mania de olhar para os filhos da gente quando são bebês e olhar um nenezinho. Talvez eu não tenha sido uma mãe tão nhenhenhé, sabe? Não faz meu perfil. Mas eu não olhava para os meus meninos ali, né? Então, meninos, como meninos. Eu já olhava eles como homem. Então, um dia Deus falou para mim, na cozinha da minha casa, você não tem meninos aqui. Você não tem crianças aqui. Você tem nações nas suas mãos. Faça deles nações. Educa eles como nações. E eu compartilhei essa visão com meu marido e a gente costuma dizer
que a gente não criou filhos numa visão nem maternalista, nem paternalista, mas sim ministerial, numa visão ministerial, entregando esses meninos para o ministério, para a vida, para o ministério de Cristo, para o ministério da reconciliação. Eu quero que você venha refletir comigo sobre isso. Às vezes a gente se olha como meninos, como crianças, mas Deus já está olhando para a gente aquilo que Ele vai tornar. Assim como os filhos, quando a gente olha para um bebê, vai né? Olha para esses meninos, então meninos, como nações, como homens, como mulheres, e já começa a tratá-los dessa maneira. Porque é assim que Deus olha pra gente. Ele olha a gente, então, menininhos da fé, quando a gente encontra arrebentado com Ele, e Ele já está olhando o que Ele vai fazer, já está olhando a potência que Ele vai fazer, e tudo o que Ele vai fazer através daquela pessoa. Quando o pensamento é para me exortar e me trazer de volta a Deus. Então, bora lá, gente, vamos entender isso aqui. A voz do menosprezo é voz do inferno, para fazer você acreditar que você é menos do que aquilo que Deus vai tornar você. E onde Deus vai te... Sabe que tem uma outra coisa que chama autossabotagem. Esse também é um outro assunto que a gente conta, a gente fala bem detalhado aí no livro Fortalecendo Mulheres. E tem assim, várias autossabotagens. Eu fui ninguém sofri com a síndrome do ninho vazio. Olha lá. Muito lindo o trabalhar de Deus, o olhar dele por nós. Amém, Deli. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Talvez seja a última, talvez não seja. Então nós falamos da ótica de Cristo, e nós falamos do menosprezo e das autossabotagens. Ontem, como eu mudei recentemente de bairro, né? Eu não conhecia muito por aqui as manicures. E aí eu fui fazer minha unha num lugar aqui pertinho. E conversando com a moça, ela começou, excelente profissional por sinal, porque eu estava numa situação difícil, eu tinha que ter tirado a foto antes e depois. E ela falou, eu sou perfeccionista. E eu sei que eu vou ter oportunidade de falar mais com aquela moça, né? E eu falei, o problema do perfeccionismo é que ele é gerado num caráter inseguro, numa personalidade insegura. Então pensa sobre isso. E ela regalou o olho, acho que ela falou, meu Deus, tô só fazendo a unha da mulher, a mulher tá vindo me dar paulada, né? E é isso, gente. Perfeccionismo é autossabotagem. Autossabotagem é você não tratar a questão de segurança. Então existem muitas autossabotagens. Sabotagem é quando alguém puxa teu tapete. Autossabotagem você puxa sozinha. E você tá constantemente, caminha, puxa o tapete e cai. Fica de pé, caminha, puxa o tapete e cai. Fazendo isso sozinha. Não sai do lugar, quando não retrocede, né? Autossabotagem. Autossabotagem do perfeccionismo, autossabotagem do ajudador, ou autossabotagem comum para nós mães. A gente ajuda porque a gente quer o bem. Ixi, às vezes não é mesmo, viu? Às vezes a gente ajuda porque a gente quer ter aqui, ó. Vem juntinho com o controlador. Quer controlar tudo. Gente, que Deus nos livre da sabotagem do controlador. Quem controla o externo é porque não controla o interno. Anota isso aí pra você. Quem controla o externo é porque não controla o interno. Você está controlando a vida dos outros porque você não tem autocontrole. Pode marcar isso pra você? Vou repetir. Quem controla o externo é porque não tem autocontrole, não controla o interno. Prefere ficar controlando tudo, porque não está no autocontrole. Além disso, dá espaço para infeliz do espírito de Jezabel, que tem que estar tudo aqui, ó. Que se não tiver aqui não vai sair bem, não vai sair bom, nada. Algo espiritual aí, tão arraigado, tão envolvido aí. Gente, quando a gente começa a controlar, Deus tira a mão. Se Deus está no controle, por que eu vou estar? Agora, se o controle já está ocupado, como é que ele ocupa? Pessoas dominadoras, isso mesmo. Agora, a última pergunta. Em quem você prefere acreditar? Na voz do que Deus fala para você e constrói seus pensamentos a partir dessa voz?
Ou você prefere acreditar na voz do menosprezo? Em quem você prefere acreditar? Na voz, na ótica que você tem a partir de Cristo, então você ressignifica a tua vida a partir da ótica de Cristo? Então aquilo que ele fala sobre você? Ou você prefere acreditar na voz do menosprezo? Eu quero te contar uma coisa. A gente não vai ficar falando de princípios hoje, mas eu quero te... Eu tô aqui, né, organizando algumas coisas esses dias. Eu tirei uma semana de férias do consultório, até porque eu tô de mudança, então eu quis dar um tempinho para que eu possa reorganizar algumas coisas algumas escritas, né? E tem um livro que já tá praticamente pronto, eu já compartilhei muito com vocês. Ele não é um livro, ele é um livretinho, que eu já consegui alguns patrocinadores, pessoas que querem ajudar a financiar, porque eu quero mandar fazer 10 mil desse livretinho e espalhar eles até em ponto de ônibus. Ele chama Dor que Transforma. Eu sei que muita gente vai ser impactado com esse material. E algumas de vocês já participaram lá no canal da Lu, no Telegram, desse devocional. Deixa eu ler aqui. Sofri abuso sexual por anos da minha infância, do meu avô. Oh, meu Deus. Hoje tento reconstruir todo o menosprezo com que fui tratada. Sheilinha, pega uma coisa. No lugar que você sentiu dor, quando você permitir o Espírito Santo cicatrizar com o bálsamo que só ele tem, vai sair poder para curar. No lugar da tua dor, tem poder para curar. E tem muita gente precisando dessa cura. Tem muita gente precisando da tua história. Não da tua história para que outros se penalizem. Não. Da tua história porque tem um nível de proximidade. Pessoas que não têm coragem de vir aqui na rede social e denunciar isso. E contar isso. O Rodolfo Abrantes tem um louvor que fala que das suas feridas está em um poder para curar. E é isso. Onde tem uma dor e uma cicatriz, a dor que transforma, vai sair poder para curar. Cada um no seu pedaço. Você vai ver, entra lá, não sei se você está no canal da Lu, e procura a dor que transforma. E você vai se identificar ali. Mas a minha dor não foi essa, foi outra dor. E por conta daquele momento, hoje eu tenho autoridade para vir aqui e trazer essas reflexões para vocês. É da sua dor, é onde ele tocou em você, que tem onde ele quer te usar. Bora lá, então eu estava falando para vocês que eu tirei essa semaninha porque eu quero reorganizar algumas coisas que eu tenho escrito. E uma das coisas que eu comecei a escrever e deixei, porque vieram outras coisas na frente, foi um livro sobre princípios. Eu quero muito escrever, não sei que tamanho que ele vai ficar, que dimensão ele vai ter, se ele vai ser realmente um livro ou um material para a gente usar em vídeos. Mas por que eu quero fazer isso? Porque princípio, gente, é semente. Princípio é semente, anota isso aí. Viver por princípios é viver plantando. Princípio gera fruto. E cada um no tempo certo. No que eu tenho princípio de fidelidade. Tá falando na palavra. Princípio de fidelidade, eu vou colher muito. Mas o que significa que vai ser muito para que ninguém veja? Princípio de fidelidade me faz ter o pão de cada dia, vamos dizer, o maná do dia. Faz não precisar faltar nada. Princípio de fidelidade. Abre a tua geladeira hoje. E se na tua geladeira tiver coisa se estragando, você está falhando no princípio de fidelidade. Comprou demais. Não fez um cardápio, sabe, da semana. Você pode fazer isso. Eu quero essa semana, esse mês, trazer pessoas. E sexta-feira à noite a gente vai ter a pastora Jana Castro. Tem feito um trabalho lindo aí na internet, muito bonito. Eu não a conheço pessoalmente, só conheço pelo Instagram. Então, vale a pena você vir às 19h45 na sexta-feira. Então a gente tem 2 lives segunda, hein? Começa o dia 7h45 e termina o dia 19h45 comigo. O corpo de Cristo envia o tratamento, ouça a voz de Deus através de seus membros. Amém.
E a questão de princípio, eu estava falando para você que eu quero trazer essas coisas práticas. Abre a tua geladeira, abre teu armário. Não tem coisa se perdendo ali? Para pensar se você não pode fazer uma listinha da semana. Perde ali assim, gasta ali 10 minutos. Não é nem perder, é investir. 10 minutos, pega um papel, anota o que você vai realmente precisar. Estragar coisa de vez em quando é uma situação. Né? Às vezes aconteceu alguma coisa, precisou sair e aquilo estragou. Agora, ficar estragando, compra menos. Princípio de fidelidade. Ser fiel no pouco e no muito eu te abençoarei. Princípio de generosidade. Deus ama quem dá com alegria. Ele vai abençoar quem tem o coração generoso. E existe um princípio para a gente trazer para nós hoje, que é o princípio da fé. A fé é o princípio que gera o milagre. Às vezes você está pedindo um milagre na tua vida. Ontem falamos um pouco... Terça-feira eu dei o testemunho da fibromialgia. Vejo isso acontecendo aqui na live, o tratamento de Deus para muitas feridas. Glória a Deus. Eu contei do testemunho da fibromialgia. O que gerou aquele milagre, gente? Deus estava o tempo todo querendo me curar. Deus quer trazer cura. Deus quer trazer cura. Você pode anotar isso aí? Deus quer te curar? Isso mesmo, Lídia. Tá sobrando doi. Deus quer te curar. Quer curar tua alma. Tuas enfermidades que você esconde. Você não consegue esconder uma ferida que você fez, às vezes, uma queimadura que você fez, uma ferida no joelho, alguma coisa que aconteceu, uma alergia, como eu já tive tantas. A gente não consegue esconder, mas feridas da alma a gente vai se tornando peritas em esconder. Deus quer curar, mas você precisa usar de princípios. A fé é o princípio que gera o milagre. Fé é o princípio do milagre. Amém? Bora lá. Sheilinha, se você crê na cura, já começa a falar. Eu tive. Todas as vezes que a dor vier e essa dor é horrorosa, você fala, Jesus já me curou, então recebe a cura, Sheilinha. Recebe a cura. Aquilo que eu recebi, eu te dou. Recebe a cura. Recebe a cura. E coloca eu tive. E expulsa essa dor de você. Dá ordem para as substâncias químicas do teu corpo. Dá ordem, fala, comecem a agir favoravelmente. Que haja um renovo. Que Deus, colocando como Deus fez as suas substâncias químicas para agir. Deus fez uma organização, orquestrou as suas substâncias químicas de uma maneira perfeita. Para agir de forma perfeita, uma combinação perfeita. Então começa a dar ordem para essas substâncias químicas agirem de uma maneira saudável. Agora eu vou te contar uma coisa. Emoções. Quando a alma não sabe o que fazer com as emoções, joga para o corpo. Para alguns joga em forma de alergia, para outros joga em forma de fibromialgias e outras. Não estou falando que todas as doenças, enfermidades são por emoções. Eu não poderia falar isso assim, apesar de acreditar nisso, tá? Acreditar assim, mas eu não estou aqui para afirmar. Cadê as psicólogas aqui que me ajudem na psicossomática? Mas a gente precisa dar conta das emoções. Recebe a cura, Sheilinha, deixa o Senhor entrar nas feridas. Sua alma e mente precisam ser restauradas. Exatamente. Exatamente. Essa fibromialgia já não pertence mais. Agora, quando as nossas emoções não estão organizadas, a alma não sabe o que fazer com elas e joga pro corpo. Fala, corpo, eu não dou conta. Se vira. Vai lá, pelo menos mandando pro corpo, o corpo vai procurar médico. Ou o corpo vai fazer parar. Eu já tive coisa assim, que eu tive que parar. Eu tive uma anemia o ano passado, faz um ano agora. E eu tive que parar. Fala, tá bom, o que o senhor quer falar comigo? E era algo forte. E o que Deus tinha que falar comigo era algo que não era pra mim. Era algo que eu tinha que entender e falar com alguém. Eu fui. Levei mó xingo da pessoa, mas eu fui. Né? A gente precisa cumprir o que a gente... Não foi xingo, não. Foi um grito mesmo. Mas eu fui. E não me arrependo por isso. Deus quer falar. E às vezes ele coloca... Vou te contar uma outra coisa, viu, Sheila?
enfermidades que colocam a gente de cama, enfermidades caprichosas, eu costumo falar. Enfermidades caprichosas significam que Deus quer falar com você. Enfermidades que colocam você sem querer falar com ninguém, ouvir ninguém, que ninguém te toque, que é o caso da fibromialgia, da depressão. Deus quer falar com você. Coisas que você talvez precisa ouvir, grandes e ocultas que não sabes, talvez para você levar para alguém. Pois é, princípio de profeta. Eu tenho uma alergia nos braços, não sai. Eu já tenho então, Ariane. Para bater um papo com a tua alma, como fez o salmista. Eu, quando precisei ter essa conversa, eu falei, alma, o que tá pegando? O que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. Aquele vermelhão no meu corpo, né? Vermelho, eu gosto de vermelho, né? Dá pra ver, né? Cabelo, óculos, mas não precisava ter no corpo, né? Bora aqui, gente. A fé é o princípio do milagre. Eu tenho fé quando... Olha lá, para pensar, Gisilene. Eu tenho fé quando isso já aconteceu? Ou eu tenho fé para acontecer? Eu tenho fé depois que eu vi acontecer? Ou eu tenho fé já crendo que já era? Que a depressão, que a fibromialgia é passado na minha vida? A gente precisa parar de dar espaço. A gente precisa parar de dar espaço para vozes contrárias. Para vozes que vêm tirar a gente do rumo. Para vozes, por exemplo, dessas enfermidades que vocês estão falando, e pessoas dizendo, isso não tem cura, você tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa parar de dar espaço para esse tipo de voz. Sabe por quê? Elas são contrárias ao nosso destino. Essas vozes fecham a porta, não abrem a porta. Elas guardam e colocam dentro da caixinha o nosso destino. Elas não liberam destino. Elas não liberam destino. Outra coisa também, sabe, a gente poderia fazer uma live falando da chave da gratidão. Eu nem tô certa que eu não vou fazer ainda. Deixa Deus falar. Mas a gratidão, gente, não é uma coisa que a gente tem depois que aconteceu. A gratidão é algo que a gente tem antes de acontecer. É uma gratidão que age sobre a fé. É uma gratidão que ela vai agir baseada na fé. A fé gera milagre. A fé é o princípio do milagre. Então já começa a agradecer. Eu mesma ministrei minha cura através de Jesus. Trabalho com artesanato e não posso ter problema nas mãos. Isso mesmo. Olha, Lídia, que você está falando. Tem duas coisas aí que eu vejo, sabe? Entre como que a fibromialgia apareceu na minha vida, foi aos 20 anos com uma tendinite. Onde ficou escandaloso, porque eu me lembro dos médicos, deixa eu só ver meu tempo aqui. Eu me lembro dos médicos falando assim, uma vez eu cheguei num lugar onde eu fazia tratamento, e um médico chamou o outro e falou assim, mas olha, tem aí a questão do túnel do carpo, tem a questão da tendinite, mas os tratamentos não surtem efeitos. E aí que começou então entender que não era exatamente aquilo, né? E óbvio que tinha muita coisa já afetada, né? E eu com 20 anos eu não pegava isso na minha mão. Minha mãe tá aqui e lembra muito bem disso. Eu não segurava uma caneca assim na minha mão direita. Por que que eu não segurava? Porque não tinha força para segurar. E aquilo não era apenas um tendão, né? Era mais que aquilo. E olha que coisa mais interessante. Aí tem duas situações. Uma situação de que a gente tem que parar para conversar com o Senhor e falar o que o Senhor quer mudar na minha vida. O que o Senhor quer fazer através de mim. E outra é essa situação de que, como Moisés, ele nasceu escravo, mas Deus queria fazer dele um libertador. E aí onde foi o ataque na vida dele? Na voz, na forma de falar. E até que ele se libertou disso, né?
Ele primeiro precisa pedir para alguém vir, né, para o irmão assumir o lugar dele, falar em nome dele, ser porta-voz dele. Mas Deus tinha algo poderoso para fazer, e onde então foi uma limitação no físico dele? Na voz. Então a gente tem que ser sensível. No meu caso, por exemplo, Deus queria mudar a minha área de atuação. No seu, pode ser como de Moisés, que Deus quer te usar muito através das mãos, e aí tem uma limitação nessa área, né? E aí a gente precisa então entender qual é essa chave que está abrindo aí. O pensamento tem que ser mudado. Então eu preciso começar a ter pensamento que me faz prosperar, que são os pensamentos de Deus. E cuidar sim quando dói, mas também dar ordem para essa dor, né? Fazer coisas também, sabe? Isso é uma outra coisa importante. Segunda-feira à noite vai estar com a gente a pastora Ana Paula Alberto, do Mulher em Ação. Ana Paula, ela coloca, não sei quantos aqui seguem a Mulher em Ação. É aprender a declarar a Deus, pois o sangue de Jesus tem o poder de curar, exatamente. A Mulher em Ação, ela coloca às 6 horas da manhã, ela já na academia, é uma moça nova, e ela pega os pesos com força. E um dia eu li dessa menina, foi quando eu comecei a segui-la. Eu falo menina com todo respeito, porque ela é uma autoridade, né? Uma vez eu li uma frase dela no Instagram, e eu comecei a segui-la a partir daí. Porque ela falou assim, eu faço atividade física assim, porque o meu corpo tem que dar conta do tamanho da obra. Falei, fechou, bora gostar de atividade física. E aprendi a gostar. E é isso, gente, nosso físico tem que dar conta do tamanho da obra. Então, às vezes, a gente também não valoriza algumas coisas que são necessárias para que a gente possa dar conta da obra. Mas vamos voltar aqui. A gente precisa parar de dar espaço para palavras negativas que são contrárias ao nosso destino. A gente precisa chamar luz nas sombras. Nos lugares onde a gente não está entendendo, a gente precisa pedir para o Senhor trazer luz. E aqui tem duas coisas onde não entra luz nas sombras. Ou onde tem sombra e a gente tem que invocar essa luz. Uma das coisas que faz com que a gente não tenha luz é batalha espiritual, é opressão. A gente fala assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o meu pensamento hoje. Eu não estou bem hoje. Nossa, parece que meu pensamento hoje não flui. Vai me falando se você nunca se viu nessa situação. Se você nunca se viu, você conta pra gente qual foi o segredo aí. De nunca ter passado por isso, tá? Eu vou te contar, a gente vai hoje trazer o segredo de não passar, mas de nunca ter sentido assim. Talvez esteja assim, tá percebendo. A gente parar pra pensar, não sei o que tá acontecendo hoje. Mas a minha cabeça não tá fluindo. Ou, tô sentindo um peso. Nossa, eu não tô me sentindo bem. Sabe coisa desse tipo? Isso é opressão. Isso é opressão. E opressão é diferente de depressão. Opressão é uma coisa bem pesada, de ordem maligna. É isso aí, de ordem maligna. Por isso a gente tem lá, eu vou fazer uma propaganda sim agora, tá, gente? O desafio Conversa de Gente Grande. Se você não fez sua inscrição ainda dá tempo para a turma 3. Muitas aqui já fizeram e sabem do que eu tô falando. Você precisa passar por isso para aprender a lidar com batalhas espirituais. Precisa passar por isso. Às vezes a gente vai dando ouvido demais para o que as pessoas falam. Se você não passou pela Conversa de Gente Grande, você precisa passar para aprender a lidar com batalhas espirituais, para aprender a fechar portas que às vezes foram abertas lá atrás. Você fala assim, não existe, eu não vou aqui falar de maldição hereditária, tá? Eu não sou perita no assunto para falar, mas existem coisas que não são suas e você está trazendo. E aí você tem que aprender a lidar com essas batalhas. Ontem eu estava assim, corri para a palavra do Senhor e me tranquilizou, me trazendo paz. Mais do que tranquilizar, Ariane, que bom que você fez isso, mas é nos posicionar, não é? Mais do que tranquiliza, a palavra posiciona. A gente faz, como eu sempre digo para vocês, eu já acordo no chuveiro. Para mim é muito importante acordar, já tomar um banho, já lavar cabelo e tudo. E a gente faz aquela faxina no físico e na alma. E no pensamento. Quem quer participar do Conversa de Gente Grande, me pergunta no direct ou entra num grupo que tem lá no link, tá?
na minha bio. Mas pode perguntar no direct que eu falo pra vocês. A gente tem que fazer a faxina dos pensamentos. A gente tem, como hoje eu propus pra vocês, a cada 3 horas para e ver no que você sonda seus pensamentos, tá bom? E aí eu quero deixar hoje pra você, muito rápido, porque eu não sei se hoje o Instagram vai me dar mais tempo, 5 tarefas e depois eu vou deixar. Deixa eu pedir pra você, tira uma foto aqui e coloca no seu stories. Isso faz com que mais pessoas venham pra nossa live. Então tira uma foto nossa aqui com a frase que você que mais impactou você, ou falando o que Deus falou com você, e coloca nos seus stories e marca lá. E eu vou te deixar 5 treinos hoje para que você possa trabalhar o teu pensamento, para que você possa usar essa chave poderosa que libera destino. Pensamentos saudáveis. Primeiro, eu já falei dela, a gratidão. Então, alguém vai anotando aqui para mim, por favor? Primeiro treino, gratidão. Agradeça antes de acontecer. Usa o princípio do milagre, que é a fé. Segundo, tenha organização e foco. Organização e foco. Ou seja, faz uma lista. Começa a fazer algo que te dá paz. Por exemplo, uma devocional como a gente faz aqui todas as manhãs. Então, primeira coisa, gratidão. Agradeça antes de acontecer. A segunda, organização e foco. Por que organização e foco? Seja organizada, faz uma lista, mas tenha foco, não se perde dela o tempo todo. Mas começa essa lista de algo que te faz bem e que te direciona como uma devocional. Terceira, ativação e foco. Essa é para fazer o dia inteiro. O tempo inteiro você vai se ativar. Você vai pegar um versículo que te ativa. Por exemplo, eu dividi ontem com vocês Romanos 8,19. A criação e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou o dia que os filhos de Deus serão revelados. Tanto faz qualquer versão. Outra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Uau, se todas as coisas são para ele, deixa eu fazer esse negócio direito. Outra, tudo posso naquele que me fortalece. Então bora lá ter coragem pro dia. Outra, todas as coisas cooperam pro meu bem. Então mesmo que der ruim, tá cooperando pro meu bem. Ativação e foco. Não perde o foco e fica se ativando o tempo todo. Não é para você ser ativista. É para você estar em forma ali, em ordem, né? 4. E durante esse mês eu quero falar dessas coisas com vocês. 4. Cuida de coisas que são básicas. Cuida da tua alimentação. Não dá para você querer ter energia e se entupir de açúcar. Hora de puxar a orelha. Não dá para você querer ter energia e se entupir de carboidrato. Não dá para querer ter uma boa noite de sono, e esse daí entra também no sono. Então é cuidado com você mesma, é o quarto item, tá? Cuidado com você mesma, autocuidado. Não dá pra querer dormir bem se você à noite come um monte de carboidrato. Isso, cuidar do básico, autocuidado. Atividade física. Você mora num lugar que tem escada? Você fala, não tenho tempo pra atividade física. Eu já tive. Eu tive uma ocasião que eu fui fazer karatê, porque eu não tinha tempo. E aí eu fui fazer algo que meus filhos faziam também, né? Você mora num lugar que tem escada? Sobe e desce essas escadas. Eu conheci uma moça que ela emagreceu um montão, só subindo os degraus da escada dela. Ela subia várias vezes. Leitura, faça, ainda dentro do autocuidado, cuidado com você mesma. Faça leitura. Eu não gosto de ler, Luciana. Começa de pouquinho. Leia alto, leia em voz alta. Aprende a descansar. Não é você querer ter uma vida ativista. Aprende a descansar. Outra coisa, ainda dentro do autocuidado, tenha metas. É fundamental você ter metas, mesmo que elas mudem. E o quinto item, e o mais importante, contribuição social. A gente não vai ter bons pensamentos se a gente ficar o tempo inteiro olhando só para o nosso umbigo. Carinha. Obrigada, Ani. Não tem como a gente... Ela falou, faz carinha. Aí eu entendi que é pra fazer uma carinha pra vocês tirarem a foto, tá bom? Porque ele sempre coloca umas fotos bonitinhas.
Contribuição social, não vai dar para você resolver os seus pensamentos. Não tem como você gerenciar suas emoções pensando só em você mesma. Tá tudo bagunçado aí, começa a olhar para outros. Começa a olhar para fora. Começa a ter, obrigada gente, quem marcou tudo aí. Começa a ter olhar para que você não é única, você não tá sozinha. Eu tenho a questão da contribuição social muito forte. Na nossa família é muito forte. Isso é forte desde o berço, né? Desde sempre a minha mãe foi uma pessoa, uma missionária e de tudo ela já trabalhou com pessoas de favela, ela tá aqui na live e não me deixa falar mentira aqui nesse aspecto, né? Já cozinhou para pessoas, refugiados, quando teve aquela onda de refugiados, ela fazia todo domingo comida para 70 refugiados, sempre teve gente que morava na nossa casa, que porque não tinha onde morar, era desse jeito. E aí esses dias, relembrando algumas histórias junto com os filhos, a gente começou a lembrar na nossa família, na nossa casa, e meu marido também, algumas pessoas que a gente já recebeu e já acolheu, né? Criança, adulto, né? E a gente ter contribuição social, uma coisa que se você nunca fez, você precisa fazer. E se você for aqui de Jundiaí, a gente pode fazer isso juntos. Passar a noite no culto noturno na rua. Não tá podendo aglomerar, mas a gente pode fazer isso aberto. A gente pode ir sair, cada qual no seu carro, como a gente já fez muitas vezes, e apenas ir dar uma palavra para as pessoas que moram na rua. Apenas parar e cantar um louvor. Você sabia que na rua tá lotado de pastores, filhos de pastores, ex-crente? Verdade. A galera sabe louvor. E uma das coisas que faz com que a gente se renove, né, e renove a nossa saudade, a Bíblia diz que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade, e a eternidade já começou. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é trazer à memória o que pode dar esperança. Quando a gente sai nas ruas à noite, passa a noite na rua, a gente só vai com essa intenção, levar memórias, resgatar memórias, levar esperança. Aquela pessoa não consegue fazer isso sozinha mais. E ela não tem mais controle dos pensamentos. Então o que a gente faz? A gente vai levar esperança. Trazer à memória o que pode dar esperança para aquelas pessoas também. Então meu marido que faz um café muito bem feito, ele prepara um cafezinho e a gente faz um pão com mortadela. Às vezes nem a marmita, sabia? Porque a intenção é só resgatar, não é levar a comida exatamente, porque tem um monte de gente que faz isso. Olha lá, Giovanni falando que ministrou para um ex-presidiário. É isso. Às vezes a gente vai só ouvir a história. Nós fazemos um trabalho mais efetivo com moradores de rua e dependente químico, especialmente do álcool. E fizemos isso por anos, que é algo que arde no coração do meu esposo, e a gente está se organizando para retornar. E eu lembro que eles tinham um lugar para tomar banho, trocar roupa, colocar uma roupa nova, jogar a roupa velha fora, porque é muito tempo com ela, né? E aí tomavam um café da manhã e eu sentava depois, né, junto com adolescentes, inclusive os meus filhos, e depois meu marido vinha também quando ele terminava de acompanhar o banho, pra gente ouvir as histórias deles, escutar. E aí a gente não trazia crítica, julgamento, só abria a palavra e dava uma palavra de esperança e louvores. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente só vai ser aquele que se posiciona no Ministério da Reconciliação. Então a contribuição social é o quinto item para pensamentos saudáveis, para uma nova perspectiva. E esta é a chave de hoje. Uma nova perspectiva, pensamentos de paz, pensamentos de te fazer prosperar, pensamentos saudáveis. Esta foi a chave de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado e que você renove. Gente, foi muita informação numa live só. Que você renove, permita que o Espírito Santo faça uma metanoia, mudando os seus pensamentos, mudando de dentro para fora, que você pare de ouvir as vozes que falam sobre você e ouça somente o que o Espírito Santo fala sobre você. Para de falar, de ouvir o que as pessoas dizem que você não pode, que você não é capaz.
Eu quero só te trazer mais uma coisa antes de você ir embora. A gente se prepara muito para o pouco, a gente se prepara para o fracasso, a gente se prepara para... confundindo essa atitude pequena com humildade. E nós já tivemos a chave da humildade. Não é isso. Humildade é o casamento, é o fruto do casamento, do sofrimento com quebrantamento. Isso aqui gera humildade. Você sofre e leva aos pés da cruz. E aí ele te mostra o que é humildade. Porque você sabe o que fazer com aquele sofrimento. A partir de então. Mas o que eu tô te falando aqui é que a gente prepara o nosso pensamento para pequenas coisas em todas as áreas. E quando Deus vem e traz um pouco mais, a gente fica com medo. E esse medo paralisa. Talvez eu tenha me preparado para uma live com 15 pessoas. Mas talvez eu não tenha me preparado para uma live com amanhã, com 50, 60, como já tivemos. Ou com noite com mais de 100. Talvez esses números trouxessem até um certo susto, se eu não tivesse renovado meu pensamento. Talvez eu tenha... Um dia Deus falou pra mim que eu ia levar uma ministração naqueles dias, naquele ano, para mais de 1000 mulheres. E eu tô acostumada a ir ministrar nas igrejas, e assim, 200, 300, 1000. Falei, ai Deus, né? E isso já aconteceu. E foi a mesma coisa que ministrar para 5. E talvez eu tenha me preparado para... sabe, eu tô até entendendo o que eu tô falando? Talvez a gente se prepara pro pouco. E a gente esquece que é princípio. Se a gente é fiel no pouco, no muito, ele abençoa. E aí quando chega o tempo do muito, ai, será que eu vou dar conta? Vai. Não se prepare pro pouco. Se prepare para as obras maiores. E a intenção desta semana, chaves que liberam destinos, é te posicionar nas obras maiores. E eu quero que Deus me use para tirar você do preparo mental que você tem para você, para ficar aqui, e que você comece a renovar a tua mente para voos maiores. Para voos maiores. Amém? Você seja fiel aqui. Não fica aqui pensando no aqui. Fica aqui, ó, aproveitando tudo dessa fase. Mas lembra que você tem que trocar tua lente com a lente de Cristo. E se ele falou que você vai realizar obras maiores, fecha o ouvido para tudo que estiver te colocando para baixo. E se prepara para viver o que ele quer que você viva. Obras maiores. Deus te abençoe. Um excelente dia. Não esqueça, lives diárias, de segunda a sexta. Não esqueça de você fazer o exercício de cada 3 horas. Eu vou deixar a live um pouquinho de tempo só, depois eu vou tirar, porque eu vou editar ela, jogar no YouTube e no canal da Lu, lá no Telegram. E quem quiser participar do Conversa de Gente Grande, aprender a guerrear certo, me pergunta lá que ainda tem vaga, tá bom? Deus abençoe, um excelente dia. Senhor, em nome de Jesus, como eu te pedi ontem, eu te peço hoje. Incomoda, cutuca as pessoas do seu jeito, que é um jeito de paz. Impulsiona, ativa, alavanca cada um que está aqui para perceber que o Senhor tem preparado cada um para as obras maiores. E que o coração de cada um possa estar aquecendo nesse momento, dentro daquilo que o Senhor chamou para cada um. Possa estar queimando nesse momento, para que possa realizar aquilo que o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Obras maiores. Obras maiores. Deus abençoe. Quem não está lá no Telegram, canal da Lu, tem lá na bio como você pode entrar. Beijo!